Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Voltamos a falar sobre a maturidade cristã, aliás, seguindo nossas dicas aqui do nosso estudo sobre maturidade cristã. Queria lhe convidar mais uma vez a participar conosco, mandar esse link para os irmãos que precisam aprender um pouco sobre maturidade, identificar como Deus pode fazer com que a gente, nas nossas experiências de vida e tomando algumas dessas precauções que irei falar aqui, se desenvolver na nossa fé e nos tornar cristãos melhores, cristãos não só visitantes de igreja, mas cristãos praticantes. Lhe convido aí a orar junto comigo para que possamos mais uma vez nos dedicar nesse tempo aqui com Ele. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de falar aos meus irmãos mais uma vez, que o Senhor continue trazendo sabedoria, crescimento e conhecimento na Tua palavra do Teu povo. Nos ilumina agora com Tua palavra, Deus, e nos faz meditar nela todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Um dos textos importantes sobre maturidade está lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto importante para nós que estamos falando sobre maturidade. Nós falamos 4 pontos importantes, seguiremos aqui hoje no 5º, 6º e 7º ponto, que é onde vamos definir e delimitar outras questões que precisamos nos cuidar para que possamos ter um desenvolvimento sadio da nossa fé, para que a nossa fé não seja tão fraca que qualquer problema, qualquer dificuldade que acontece na igreja, a gente abandone a fé por problemas externos. Deus trabalha diretamente, individualmente com cada crente, com cada pessoa que entregou sua vida para Cristo. Portanto, vamos lá. Número 5. Conheça a vontade de Deus e permaneça no centro dela. É importante que a gente, através da oração que nós vimos na semana passada, é um dos pontos que o crente tem que ter uma vida de oração. Se ele não tiver, a fé dele é vazia. Só é possível, a oração de um discípulo de Jesus deve ser feita sempre da seguinte forma, como Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Davi escreveu: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Deus tem um plano para cada área de nossa vida. Na Bíblia, Deus promete dar-nos sabedoria para que possamos discernir a sua vontade. Grande parte do que Deus deseja de nós com relação a pensamentos e atitudes já foi revelado na sua palavra. À medida que o discípulo estuda e conhece a palavra, ele também conhecerá a vontade de Deus. O importante entender isso é que essa parte aqui que o autor desse livrinho que eu estou trazendo as lições, ele fala que em relação a pensamentos e atitudes, a maioria das coisas já foi revelada na palavra de Deus. Portanto, tem algumas coisas que nós temos dúvidas, que se a gente lesse mais, se a gente se dedicasse mais na leitura bíblica, na dedicação à palavra de Deus, a gente nem precisaria consultar algumas pessoas, porque a própria palavra de Deus fala de forma bem clara sobre isso. Número 6. Viva sob o senhorio de Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da vida de todo discípulo, na área da plena submissão à sua vontade e total obediência à sua palavra, que o senhorio de Cristo se estabelece. Viver sob o senhorio de Cristo significa negar a si mesmo, a morte do ego, e isso é um ato de deliberada escolha própria. A cruz é um instrumento de morte e a nossa cruz leva a cruz de Cristo, com que nos apropriamos do poder para morrer à nossa vontade e a fim de que sejamos totalmente do Senhor. Às vezes, muitos entregam sua vida para Jesus, mas não deixam Jesus ser Senhor dela. Jesus tem que ser Senhor e tem que ser Salvador.
Por isso que a gente ouve, né? Eu já ouvi na minha caminhada cristã alguém dizer assim: ah, eu vou para o céu mesmo, então pouco importa estudar, pouco importa trabalhar, pouco importa fazer o que as pessoas têm que fazer para sobreviver. E Deus não interfere mais nas outras áreas, eu cuido da minha vida e eu já estou salvo mesmo. Esse é um tipo de pensamento de alguém que realmente não teve encontro com Cristo. Porque se você teve encontro com Cristo, é necessário deixar que Ele seja Senhor das suas decisões, das suas atitudes, para que você se torne uma pessoa melhor. Número 7, obtenha a vitória sobre a tentação e o pecado. Como é que a gente obtém vitória? Parece algo bem, né, que não dá para a gente mensurar aqui. Mas as tentações e o pecado nos vêm de 3 fontes básicas. Como é que o crente ele cai? Como é que o crente ele é vencido pela tentação e pelo pecado? De três formas: através da carne, do mundo e do próprio Satanás. Há 4 coisas que nos garantem a vitória: a oração, a palavra de Deus, dependência do Espírito e a nossa ação. Essas 3 coisas que eu falei, a carne, o mundo e Satanás, elas são delimitadas exatamente porque são os nossos desafios diários. Primeiro, a nossa carne. A gente sabe que o pecado, quando entrou nessa terra, ela nos tornou homens maus. Por isso que mesmo a pessoa que entregou sua vida para Deus, ele tem algumas atitudes que, para alguns que não conhecem, nem querem ter compromisso com Deus, colocam logo o dedo. Olha, ele diz que é cristão. Um cristão, ele não é perfeito. Um cristão, ele não deixou de pecar. É uma luta constante entre a velha natureza, a carne, e a sua nova natureza, que precisa viver no Espírito. A solução de Deus para a carne é a cruz de Cristo. Como a gente falou no culto de domingo, nenhuma daquelas recomendações de Jesus lá no Sermão do Monte seria possível se você não tivesse nascido de novo. A gente falou sobre o pecado, sobre a vingança, sobre a questão do divórcio, sobre os homicídios. Nenhum de nós seria capaz de vencer todas essas mazelas que veio para este mundo através do pecado se o Espírito de Deus não habitasse em nós. Portanto, a solução de Deus para a carne é a cruz de Cristo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito a fim de não servirmos mais ao pecado. É andando no Espírito que temos a vitória sobre a carne, pois ele faz morrer as obras da carne. A palavra de Deus nos recomenda vigiar, orar e fugir das tentações. Então, como vencer a carne? É indo contra ela? Tem muita gente, muitas pessoas que entregam a vida para Jesus e ficam achando que serão capazes de dizer não ao pecado quando estiverem diante dele. Pessoas que já passaram por algumas áreas da vida onde não resistiam, pessoas que têm problema com bebida alcoólica, com pornografia. Todas essas coisas que foram alimentadas pela carne durante muitos anos precisam ser enfrentadas com distanciamento. Você não pode bater de frente com algo que você já foi derrotado várias vezes. Então, quanto mais você se afastar, é o celular que me faz pecar, vendo vídeos, né, que não alimenta o meu espírito, se afasta dele um pouco. É um local que eu sempre bebia quando eu não era cristão, que me faz ter recaídas. Esse local tem que ser excluído da sua agenda. É uma pessoa que sempre que eu estou perto, eu faço coisas erradas. Meu irmão, não vale a pena estar perto dessa pessoa, entendeu? O conhecimento ficou só para ela. São uma espécie de gatilhos que fazem com que você caia novamente em coisas que você depois vai ficar lamentando: meu Deus, como eu caí nisso de novo. Então, só tem um jeito: se afastar. Assim como fez José do Egito, correu da mulher de Potifar, porque sabia que não podia lutar contra a sua carne, correu de lá para que não pudesse cair em tamanho mal, se deitar com a mulher do seu chefe. Então, o outro ponto é o mundo. Em sua oração por nós, Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tem gente que diz: é o crente mundano. O objetivo do mundo é fazer-nos conformar com seus valores e princípios, produzindo uma influência graduada e profunda em nossas mentes e em nossa maneira de viver, afastando-nos de Deus. Livros, revistas e alguns dos programas de rádio e TV são os maiores responsáveis por essa influência altamente prejudicial a uma vida de santidade.
A palavra de Deus é muito clara a respeito do mundo. Não ameis o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. São vários textos aqui que a palavra de Deus diz para a gente tomar cuidado com o mundo. Mas nós estamos no mundo. Portanto, a vitória sobre o pecado, sobre a tentação, que é esse ponto aqui, só vai acontecer se a gente conseguir delimitar e entender o que é aquilo que é mundano, aquilo que a gente sabe que não está na palavra de Deus, né? Essa ideia, essas histórias de que a mídia usa muito para pegar as minorias e dizer que a gente tem que amar as minorias. Nós amamos as minorias, amamos os mais pobres, amamos as pessoas que têm a ideia, né, de amor livre de qualquer forma. Amamos essas pessoas, mas não podemos compactuar e nem amar o pecado que elas estão inseridas, porque a palavra de Deus diz que é contra tudo isso. E a gente não pode alimentar o ódio, o que a gente não pode alimentar é a violência, porque a pessoa vive uma vida, né, que ele escolheu para viver. Eu não posso alimentar esse mal, eu não posso seguir e ser violento porque ele tomou essa decisão. Afinal, a decisão é dele. Nós, como igreja, não temos nenhuma interferência. Se a pessoa quer ter relação com uma pessoa do mesmo sexo, isso não cabe a nós julgar, mas a escolha é dela. E para nós que conhecemos a palavra de Deus, aceitar isso, né, aceitar essas decisões, simplesmente porque a mídia está dizendo que a gente tem que aceitar e ponto final, né, é uma questão de ir contra a palavra de Deus. Então, respeitar sim, não ser violentos, não denegrir a imagem dessas pessoas, amar como Jesus amou qualquer pessoa, e esperar que Deus possa tocar em seu coração para que ela volte para a palavra de Deus. E o nosso terceiro adversário que nos faz cair e a gente às vezes se derrotados pelo pecado é o diabo. Satanás é o adversário do crente. Satanás, ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Portanto, os dois pontos anteriores, o mundo e a carne, são vamos dizer assim, as ferramentas que o diabo usa para tirar você debaixo da vitória que está em Cristo. Foi o próprio Satanás que tentou Jesus, a gente viu aqui em algumas mensagens passadas. Então a Bíblia mostra Satanás em ação, levando os homens a pecar. Os crentes devem conhecer as ciladas do diabo e os meios de vencê-la. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não adianta querer lutar contra o diabo. Só Jesus foi capaz de combatê-lo frente a frente. Como é que um crente luta contra Satanás? É de joelho no chão em oração. Quando a gente opta por ter esse posicionamento, ele não vai chegar em um local, é como um exército que vê uma muralha na frente. Qual é a cidade que ele vai atacar? Aquele que está mais protegido, com uma muralha, com muitos soldados? Ou uma cidade que está totalmente desguarnecida, sem ninguém olhando? Porque assim é a vida de um cristão que não ora e que não lê a Bíblia. É como uma cidade aberta, sem segurança, onde o diabo vem, entra e faz uma farra e destrói tudo e acaba com a vida desse crente, tá? E para a gente finalizar aqui a nossa lição de hoje, viva uma vida de pureza. Parece que as coisas elas vão se ligando aqui para que a gente possa ter maturidade. Somos filhos de um Deus santo e templo de seu Espírito. O Senhor nos adverte: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O discípulo deve também ser cuidadoso no modo de vestir-se, falar-se, relacionar-se em todas as expressões exteriores do seu caráter, procurando andar de uma maneira digna do Senhor. A gente precisa compreender que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E se eu for sal da terra e luz do mundo, eu tenho que ter uma postura diferente. Eu não preciso fazer, isso não precisa ser forçado. Todo mundo admira pessoas educadas, todo mundo admira pessoas que sabem se portar tanto na sua vida profissional, no seu dia a dia, com os seus vizinhos. Viver em pureza
é não ter a língua como arma para falar mal das pessoas, como arma para falar palavrões, como arma para contar piadas imorais e indecentes, que sabe se comportar mesmo em meio a um local onde talvez não seria, como muitos diziam no passado, né? Isso não é local para crente. Todo local é local para crente. Se ele estiver bem com Deus e mantiver a vida de pureza, ele pode estar num bar, tomando o suquinho de laranja dele e falando da palavra de Deus. Porque como nós vamos falar da palavra de Deus se nós vivemos enfurnados dentro das igrejas? Como nós vamos falar para as pessoas que estão caindo no pecado se a gente não está inserido no meio deles, no cotidiano dessas pessoas? Jesus, na época que esteve nessa terra, ele andava em todos os locais. Foi na casa de pecador, foi na casa de gente mal, porque são, como a própria palavra de Deus diz, são os doentes que precisam. E a gente vai encontrar doentes dentro da igreja? Sim. Né? E até às vezes os doentes da igreja dão mais trabalho do que os doentes lá de fora. Porque os doentes lá de fora, aqueles que não são cristãos ainda, mas que reconhecem que são pecadores, estão ali precisando de alguém que os puxe de lá. Porque se ele continuar naquele ciclo de amizade, ele não vai conseguir sair. Meu Deus, como é que eu vou me sair disso aqui? E quando ele encontra alguém que às vezes, não sempre, mas de vez em quando o acompanha em alguma das suas, né, dos seus passeios, né, dos seus divertimentos, e percebe-se que existe um vazio dentro daquele coração, esse cristão pode entrar com a palavra de Deus e ele pode estimulá-lo. Olha, eu estou aqui com você, mas não abrir mão em nenhum momento de ser educado com as pessoas, de ser respeitador com as mulheres, porque em ambientes públicos, né, a gente percebe aí que é falta de respeito com as mulheres, é falta de respeito com a pessoa que atende, com o garçom. Então são confusões a mil que acontecem no meio da bebedeira. Então, se você é cristão e mantém uma vida social e consegue se manter puro, mesmo em meio de pessoas que, digamos, né, não estão nem aí para a pureza, você sim é uma pessoa que pode fazer a diferença na vida de alguém que está ali e que está jogando na bebida ou naquelas festas um vazio maior do que ele não consegue falar para as pessoas que convivem com ele. Então, que possamos então seguir esses pontos que nós falamos aqui, para que possamos nos tornar cristãos maduros e sejamos capazes de viver no meio da sociedade sem tanto sofrimento em dizer não àquilo que todo mundo diz sim. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos continuar nos cuidando aí. Graças a Deus está reduzindo muito a quantidade de pessoas nos hospitais, muita vacina. E, meu irmão, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai poder aglomerar do jeito que a gente sempre fazia, com abraços, com amor e com carinho uns com os outros. Vamos orar e vamos finalizar aqui a nossa mensagem de hoje. Senhor Jesus, obrigado pela Tua poderosa palavra, pela Tua poderosa presença. Que o Senhor nos ajude a nos tornar pessoas maduras, ó Pai, e não somente religiosos. Que a nossa diferença não seja somente nas palavras que nós usamos, no jargão evangélico, mas que a nossa diferença seja no nosso procedimento, nas nossas atitudes, na nossa forma de respeitar as pessoas, a sociedade e até os pensamentos contrários. Nos dá, Senhor Deus, mais da Tua presença e que possamos, assim como Jesus, celebrar sempre a vida por onde Ele andar, para que as pessoas tenham uma visão do reino, não uma visão de um local triste, de um local onde haverá somente cânticos celestiais, mas de um local onde há alegria, onde há falta de tristeza e onde há principalmente a presença de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, continua cuidando, livrando dessa doença e nos dando a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. A todos uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus, um abraço. E esse final de semana não vai ter escola de vida, mas nosso culto permanece domingo, 18 horas. Deus abençoe a todos e se cuidem.